Ok, fellows, essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje pretendo abordar aqui com vocês uma pergunta que algumas pessoas acabam fazendo em alguns grupos, em alguns bate-papos, até algumas mensagens passaram para mim a respeito de impedância, impedância de alto-falantes principalmente, né? Algumas dúvidas, tentar fazer aqui um pequeno teste com vocês e tentar clarear alguns pontos. Muito bem. Qualquer alto-falante que a gente compra, adquire, encontra, acha, desmonta e pega, vem impresso um número da impedância do alto-falante, né? Você pode ter impedâncias de 4 ohms, 8, 16 são as mais comuns, né? Porém, o que é impedância? Impedância é a capacidade que um componente tem de resistir à passagem de corrente elétrica alternada, não contínua. Normalmente os multímetros medem a resistência em DC, cujo símbolo é ohm, né? O próprio ohm aqui, você faz uma leitura dada em ohms. Por exemplo, se eu pegar esse multímetro comum, colocar esse alto-falante que está escrito aqui, ó, 8 ohms de impedância, eu vou encontrar uma determinada resistência elétrica ali, mas é uma resistência DC, né? Não AC, não em AC. Vai estar perto, 7,5, está realmente bem perto. Essa é a resistência elétrica desse componente, mas não é a impedância dele. Não é como ele se comporta reagindo, né? Resistindo à passagem de corrente alternada. Mesma coisa esse outro alto-falante pequenininho aqui, ó. Esse de cá também tem uma resistência elétrica próximo à impedância. Mas não dá para afirmar que a impedância desse alto-falante é 2,8 ohms. Para isso, você precisa de um outro instrumento. Uma ponte LCR que te dá a característica da impedância. Você altera aqui até aparecer Z, que é o símbolo de impedância, e você submete a uma frequência, no caso aqui é 1 kHz, que é a frequência de standard, padrão da indústria. Aí você coloca o componente que você quer realmente saber a impedância, ele vai gerar um sinal em corrente alternada aqui, fazer o teste, calcular e te dar a medida. Aproximadamente 2,8 ohms de impedância. Esse também vai dar aproximadamente, nesse caso, 8 ohms. Então, até de certa forma, você pode falar, pô, isso aqui é... Então, usar um equipamento desse é dispensável, porque os valores encontrados da resistência elétrica é muito parecido com a impedância. Sim, realmente, não só para isso esse instrumento serve, mas para esse caso em específico, talvez não seja interessante. Agora, nota um fato curioso. Se eu alterar a pressão do cone, nota que a impedância está mudando. Ó. Não muito, mas um pouco muda. Está notando? 7,6. Se eu apertar aqui o cone, 7,8. Então já dá para notar que a impedância, ou seja, a resistência à passagem da corrente elétrica, depende também das características mecânicas do alto-falante. Muito bem. Para fazer esse teste um pouco mais claro, vamos partir de umas ideias aqui que pode facilitar bastante a compreensão. Primeiro, o que é impedância complexa? Impedância complexa, como eu disse anteriormente, é a resistência à passagem de corrente alternada. Ela é composta por duas variáveis. O símbolo é Z e ela é composta por duas variáveis. A resistência mais o fator reativo do componente, que pode ser ou indutivo ou capacitivo. Normalmente essa soma, ou naturalmente essa soma, é feita de forma fasoral. De forma rápida, o valor da impedância ao quadrado é igual ao valor da reatância ao quadrado mais o valor da reatância da resistência ao quadrado. Simplificando a função, vai ficar que a impedância é a raiz de a parte resistiva elevado ao quadrado mais a parte reativa elevado ao quadrado, cujo resultado também é ohms, tá? Só que nota, esse cálculo é utilizado para calcular a chamada impedância complexa, ou realmente a impedância é a passagem de corrente alternada.
Vou usar um instrumento aqui que tem um recurso bastante interessante. Ele tem um negócio chamado Frequency Response Analysis, ou ele vai fazer a análise da resposta de um componente em relação à frequência. Quando eu fiz o teste naquele instrumento, vocês notaram que ele estava em 1 kHz, que é o padrão da indústria. Em 1 kHz, esse componente aqui apresenta aproximadamente 3 ohms de impedância. Esse aqui apresenta aproximadamente 8 ohms de impedância em 1 kHz. Só que um alto-falante, ao reproduzir todo o espectro, por exemplo, de um instrumento musical como a guitarra, ele vai ter uma variação dessa impedância no decorrer das frequências. Suponha, a 100 Hz é um pouco diferente a impedância do que quando ele está a 40, ou quando ele está a 600 Hz, ou quando ele está a 10 kHz. O sinal gerado vai produzir, por uma característica mecânica, também elétrica, uma variação dessa impedância. E, consequentemente, a gente vai conseguir olhar aqui a curva de resposta de impedância de cada alto-falante testado. Primeiro deles, esse aqui. Bom, o que é essa bagunça que eu fiz aqui? Deixa eu dar um pequeno zoom para vocês enxergarem melhor. Esse componente, esse circuito de cá, basicamente o que eu fiz foi o seguinte. É um transformador, uma fonte e um amplificador. Um resistor ali atrás, do tipo doorknob, que ele tem baixíssima indutância parasita. E na entrada aqui eu estou desacoplando o próprio gerador desse equipamento, utilizando um transformadorzinho, para produzir um isolamento galvânico entre a entrada e a saída. Por quê? Porque esse amplificador que eu estou usando, esse módulo amplificador aqui, ele é do tipo, esse cara aqui, ó, TDA 7297. E usa a saída dele em bridge. Internamente, sai o sinal de áudio dele, porém, ao retornar, ele não está ligado no negativo. É flutuante, ele é independente da linha de negativo. Então, para isolar as partes do osciloscópio, do DSO aqui, em relação ao circuito, eu optei em utilizar um isolamento galvânico, que é um pequeno transformador de áudio, para injetar o sinal de áudio sem compartilhar o aterramento do gerador com o circuito. Na saída dele coloquei lá um resistor e em série, eu tenho nessas duas pontas de cá, eu vou testar alguns componentes. Pino 1, ou melhor, ponteira 1, canal 1, eu vou medir a intensidade do valor em cima do resistor. Ponteira 2, ou canal 2, vou medir a intensidade do sinal no componente sob teste, e o circuito elétrico é mais ou menos o seguinte: como a tensão é aplicada simultaneamente nesses dois extremos, eu tenho uma divisão de tensão entre os 8 ohms e o que eu espero do lado de cá. Se for 8 ohms, praticamente está igual. Conforme vai variando a frequência, porque a proposta desse protótipo aqui, desse teste, é produzir um sweep de frequência, que irá de 40 Hz a 10 kHz. Optei por esses valores apenas por um caráter didático e por ser valores suficientes para a maioria dos alto-falantes usados em guitarras. Se você vai trabalhar com áudio hi-fi, talvez valha a pena medir o teste de 20 até 20 kHz. Tem um canal que eu vou indicar aqui embaixo, excelente, do Douglas. Ele faz uma série de testes com grau de minuciosidade muito interessante, principalmente na parte de hi-fi. Ele sugere lá trabalhar até com 10 Hz de frequência mínima até uns 50 kHz de frequência máxima. Nesse caso aqui, eu vou utilizar de 40 Hz a 10 kHz, que eu quero me ater um pouquinho mais a alto-falantes de guitarra ou equipamentos de guitarra, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, para fazer um teste comparativo, vou utilizar uma carga resistiva. Construí essa carga resistiva aqui com 10 resistores de 82 ohms, todos em paralelo. No fim, terei 8,2 ohms aproximadamente de resistência e também impedância. Colocando vários em paralelos, a possível indutância parasita de cada resistor de fio é diminuída, tá? Os indutores, ao colocar em paralelo, a indutância cai. Então, a componente indutiva dos resistores, a componente parasita indutiva dos resistores com esse tipo de arranjo aqui reduz bastante, praticamente ele vira uma carga puramente resistiva. Bom, fazer um primeiro teste aqui e analisar. Então observa
que esse rig vai fazer? Ele vai injetar um sinal nessa carga, que irá variar de 40 Hz a 10 kHz. No canal 2, eu vou verificar qual é a tensão de amplitude. No canal 1, qual é a tensão de amplitude. E o gráfico vai plotar a diferença do canal 2 menos a diferença, menos o sinal do canal 1. Consequentemente, vai me dar a curva em dB da relação da curva de resposta que eu vou ter disso aqui em relação à frequência. Bom, vamos dar uma olhada então. Chegar um pouquinho mais perto ali, ó, só para vocês verem o gráfico funcionando. Acho que aqui está bom. Nota, ele está variando aqui. Deixa eu setar ele aqui, ó. Dar um setup aqui até 10, beleza. Tá lá. Você vai notar aqui, ó, a frequência variando. 40, 50, 60, 70. E logo abaixo você vai ver uma linha azul. Essa linha azul plota a diferença de sinal entre o que sai dessa carga e o resistor fixo também interno. Portanto, estou criando uma comparação entre uma carga puramente resistiva e outra. O resultado esperado é uma linha flat, né? O que quer dizer essa linha flat? Quer dizer que a impedância dessa carga aqui ela é constante em domínio de frequência. Conforme vai passando de 40 a 10 kHz, a impedância dela não varia. Agora observa. Vou utilizar agora um outro exemplo. Um pequeno alto-falante. Vamos ver o resultado dele? Fixar novamente ali, ó. Deixar ele por aqui. Ok, fizemos isso aqui então, ó. Nesse local agora, eu estou colocando como teste um componente que tem, sim, uma parte resistiva, uma parte capacitiva e uma parte indutiva. Ele tem a parte reativa, tem a resistência e tem a parte reativa. A parte reativa que ela, de certa maneira, é detectada pela variação de frequência. Vamos rodar o gráfico novamente. Dessa vez vocês vão ouvir, obviamente, um áudio, né? Que é o áudio de teste, rodando no alto-falante, passando pelo amplificador aqui. Usei um amplificador para ter integridade de sinal, sinal de aproximadamente 1 watt está sendo despejado nesse alto-falante. Dá um pequeno zoom ali. Olha aí. Conforme vai variando a frequência, ele está plotando a diferença da saída para a entrada. Ou estabelecendo uma comparação entre o alto-falante e o resistor, e a resistência interna ali. Nota uma coisa bastante interessante, ele tem um pico, né? Esse pico está aproximadamente em 260 Hz. Aqui embaixo mostra 260 Hz. O que quer dizer isso na prática? Que o ponto de ressonância desse alto-falante mecânico está em 260 Hz. Fazer um outro teste agora com aquele alto-falante menorzinho. Afastar aqui para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Encaixar um pouco melhor o frame aqui. E vamos dar uma olhada. Volta então aquele alto-falante pequenininho. Esse aqui. Deixa ele por aqui, ó. Ok? Vamos rodar o gráfico ali. Tentar encaixar o melhor frame para que... Bom, deixa eu dar um zoom ali na própria tela, que acho que é o que mais importa para vocês verem no momento. Roda o gráfico. Se notar, a linha verde, o gráfico verde, é a saída, ou seja, é a tensão sobre o alto-falante. E a linha amarela é a tensão sobre o resistor. O que ele está fazendo é comparar. Se notar, a amplitude deles varia. Essa variação de amplitude é plotada no gráfico no decorrer da variação da frequência.
A curva tem um design um pouquinho diferente, né? E a amplitude do ponto de ressonância é maior em dB. Consequentemente, ó, aqui eu tenho 3 dBs, vou jogar um pouquinho para cá, ó, aproximadamente 3 dBs, aqui eu tenho 6 dBs. Então daqui para cá eu tenho 6 dBs de diferença. O ponto de ressonância dele está em 168 Hz. Esse design é a curva de ressonância, é a curva de resposta da impedância desse componente no decorrer do tempo. Em 1 kHz, aqui nesse ponto de cá, sim, ele tem aproximadamente 3 ohms mais ou menos aqui. Mas nota, um pouco antes ou um pouco depois, aqui a impedância se torna um pouco mais alta nas frequências mais agudas, nas frequências mais graves, aproximadamente o mesmo valor, e no ponto de ressonância a impedância vai lá para cima. Nessa parte aqui é onde o teu alto-falante irá desenvolver maior potência irradiada no ambiente, onde ele vai conseguir deslocar maior quantidade de ar, vamos dizer assim. 168 Hz. Será que esse método é válido? Será que isso aqui tem alguma utilidade? Vou pegar um alto-falante suspeito, que eu não sei qual é. Ou vou fingir para vocês que eu não sei qual é. Que é esse aqui. É um alto-falante bem maior, de 8 polegadas. Ok? Bem antigo, por sinal. Vamos submeter o mesmo teste a esse alto-falante. Ligar aqui nos terminais de baixo. Deixar ele num cantinho aqui. Tapar os meus ouvidos, que esse aqui é bem mais alto. Ele é muito sensível. É um excelente alto-falante, por sinal. E vamos rodar. Realmente é um pouco alto. Tá lá. Dá para notar aqui algumas coisas interessantes nesse pequeno gráfico. Novamente, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ponto de ressonância está aqui. Tem um leve bump aqui também, como se fosse uma pequena perturbação, aproximadamente 1K. E aqui, ó, se eu desloco, eu vou encontrar o ponto de ressonância dele em aproximadamente 96 Hz. Então, observa bem o design dessa curva. Ok? Inclusive com aquele bump na casa do 1K, 2K mais ou menos. Bom, que alto-falante é esse? Esse alto-falante é um alto-falante bem antigo, o pessoal que gosta de, principalmente guitarra, gosta bastante dessa marca. É um Jensen, modelo Mod 820, cerâmico, excelente construção, bastante antigo, tá? Bastante antigo mesmo, na época que era feito na Itália. Esse eu consegui encontrar no site do fabricante as especificações modernas dele, tá? Porque ele é feito, isso aqui é bem antigo, mas ele ainda é feito atualmente com essas características, né? Com esse mesmo design, esse mesmo modelo ainda continua em produção, essa série. Eu achei. E olha que interessante, o gráfico do fabricante de resposta de impedância, que é essa parte daqui de baixo, em 8 ohms ou em 4 ohms, no caso esse aqui é 8, é bastante semelhante ao gráfico que nós encontramos. Salvando as devidas proporções, que esse gráfico é produzido no modelo novo, então tem uma pequena variação, principalmente nesse bump. Esse bump ocorre mais ou menos em 2 kHz, no meu exemplo aparece mais ou menos em 1 kHz. E a frequência de ressonância dele está aproximadamente 110 Hz. Nesse teste que eu fiz, ele está dando 96 Hz. Portanto, bastante próximo à curva de resposta indicada pelo fabricante. Com uma diferença, eles usam lá um sistema resposta em baffle, ou seja, possivelmente o alto-falante sob teste tem que estar em algum rig, alguma placa, alguma caixa diferente do teste que eu estou fazendo, simplesmente soltando ele na bancada. Essa variação da pressão de ar, da caixa, do duto, da existência de componentes mecânicos irão alterar essa curva. Para finalizar o vídeo de hoje, vou fazer um pequeno teste demonstrando isso para vocês. Vou reaplicar o mesmo teste, só que com uma diferença. Conforme vai ocorrendo
a variação de frequência, eu vou jogar para baixo o alto-falante na mesa, colocar para cima ele na mesa e também pressionar o cone enquanto ele está executando o teste. Vamos ver o resultado? Começar com ele para cima. Já dá play aqui, ó, rodar o sistema com ele para cima. Começou o teste. Essa parte, o alto-falante está virado para cima na mesa. Depois do ponto de ressonância, eu vou virar ele para baixo. Virei. Vou continuar aqui, ó, voltar ele ao normal e deixar mais um pouco. Dá para notar uma perturbação? E agora eu vou segurar o cone, ó. Segurando o cone, soltei o cone. Segurando, soltei. Segurando, soltei. Durante o teste agora, como eu variei as propriedades mecânicas do alto-falante, vocês vão notar que a curva, a resposta dele também variou. Isso prova o quê? Prova basicamente que o design do gabinete irá interferir na maneira que o componente reage à própria impedância. Então, sim, aquela teoria de que, dependendo da caixa, o gabinete que você está utilizando no teu alto-falante, irá mudar a curva de resposta de áudio dele, certamente. Ok, rapaziada? Isso aqui é uma demonstração que passa por alguns princípios básicos. Para finalizar, entendam. Sim, você pode usar um multímetro convencional para aferir a resistência de um alto-falante suspeito que apareceu aí na tua bancada ou no teu dia a dia, porém não dá para afirmar qual é a curva de resposta de impedância dele, muito menos qual é a impedância dele em AC, em áudio, em corrente alternada. Tá ok? Espero que vocês tenham se divertido. É isso aí. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Muito obrigado, senhores.